a história da vida de Martim Lutero. De 1513 a 1518, Lutero ocupou a cadeira de teologia bíblica desta universidade. Neste período elaborou os sermões sobre Salmos, Romanos, Gálatas e Hebreus. Mais tarde ele comentou estes sermões. No transcorrer destes estudos, o papado soltou-se de mim. Então ele diz que, preparando esses sermões, de alguma maneira ele começou a discordar do papado, ou seja, das doutrinas que o Papa pregava, e principalmente pela vida, que o Papa e os principais bispos levavam, que não era uma vida simples. Haviam monges, que tinham uma vida simples, com voto de pobreza, e eles, na verdade, tinham um voto de riqueza, muita riqueza. Em 1517, Lutero iniciou suas pregações contra a venda de indulgências e em 31 de outubro de 1517, fixou na porta da Igreja de Todos os Santos em Wittenberg 95 teses contra a cobrança de indulgências. A fixação dessas teses é considerado o estopim para a reforma protestante. Lutero também enviou essas teses em carta a Albrecht esse nome aqui é complicado, Hohenzollern, parece ser isso, arcebispo de Mainz, que enviou a carta a Roma. É melhor ser dividido pela verdade do que ser unido pelo erro. Então, quando nós lemos as 95 teses de Lutero, quando nós formos analisar doutrinas, nós veremos que nas 95 teses de Lutero, na verdade, é uma crítica, às indulgências. Mas as restantes das doutrinas católicas nós vemos ele defendendo. Ou seja, ele não tinha deixado de ser católico. Ele continuava sendo católico. Mas a venda das indulgências é que ele discordou. Depois, quando ele acaba sendo excluído da Igreja Católica, nós veremos que ele, então, adota outras doutrinas e abandona algumas doutrinas da Igreja Católica. Mas, a princípio, ele manteve a maioria das doutrinas católicas. Johann Tetzel, responsável pelas indulgências, respondeu com uma contratese. Então vamos lembrar que as indulgências eram o seguinte: a pessoa, ela cometia algum pecado, ela tinha que pagar para ser perdoada. Ou se ela pensava que poderia cometer um pecado no futuro, ela tinha que dar uma oferta, pagar para ser perdoado no futuro. Então as indulgências eram assim uma vergonha, porque você cobrar para ser perdoado, isso é uma vergonha. Infelizmente tem grupos hoje que se dizem evangélicos, mas para a pessoa receber aí a cura do coronavírus, eles estão vendendo feijão ungido. Isso está errado também. A igreja não pode fazer isso. O Papa determinou que a questão fosse discutida na reunião dos agostinianos, que aconteceria em 26 de abril de 1518, na cidade de Heidelberg. Então, vamos dizer, fizeram esse encontro para debater a reunião. Vamos ver o que o monge tem a falar. Lutero foi à reunião contando com o apoio de muitos bispos. O resultado da reunião foi um aumento de apoio por parte dos bispos a Lutero. Inclusive, nessa reunião se manifestou a favor de Lutero Martin Bucer, um futuro reformador. Então, enquanto o tema estava sendo debatido de forma lúcida, baseado realmente nas escrituras, era fácil ver que as indulgências eram um erro grave. Eles não deveriam fazer isso. Mas vamos ver que a coisa vai mudar de figura. O Papa estava dividido entre promover uma cruzada contra os turcos e calar Lutero, porque ainda nessa época ainda tinham cruzadas ainda. Eram 400 anos mais ou menos de diversas cruzadas que a Igreja Católica havia perdido. A princípio venceu, depois perdeu. Então eles agora queriam calar Lutero, até porque nos dias de Lutero havia um temor muito grande de uma divisão na Igreja Católica, uma nova divisão,
Por quê? Nós vimos que ocorreu uma divisão no período em que tiveram 3 papas. Estudamos isso lá no item 6, ali pela página 15 e 16 de vocês. O grande cisma do Ocidente, em que haviam 3 papas ao mesmo tempo, ou seja, a Igreja Católica foi dividida em 3. Eles conseguiram, né, reunificar a Igreja Católica em um só papa. E agora estava correndo o risco de uma nova divisão. Então eram divisões dentro da Igreja Católica. Por isso que eu digo, a Igreja Cristã não tinha nada a ver com isso. A Igreja Cristã estava fora.